Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 39. Estava aqui fazendo print desde os vídeos de missões. Quando me veio usando o celular ali, não é outra coisa senão alguma coisa do culto, viu? Estava primeiro respondendo lá para os irmãos que entraram no culto, a irmã Gelsa, a mãe do Elanã, lá em Rondônia, participando conosco, deixou um recado aqui. E depois eu estava fazendo alguns prints dos hinos, estávamos cantando. Por exemplo, nós estamos cantando nosso hino de missões, né? E a gente cantando que a gente está aqui para multiplicar, para proclamar ao Brasil que só Jesus Cristo salva, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, e Ele é a ponte. Depois estava vendo também o hino das crianças, né? Elas cantando aqui animadas, só Jesus Cristo salva. E as crianças em todo o Brasil brincando também, cantando, proclamando essa grande verdade, só Jesus Cristo salva. E o nosso missionário lá em Açaí, eu não sabia que em Paraná tinha essa cidade chamada Açaí, né? Cidinha sabe que tem lá, tradicional dos japoneses. E o nosso missionário é descendente, viram o sobrenome dele, né? Ele, vi aqui o sobrenome dele, Katayama, né? Missionário Alexandre Katayama. Então sabe o japonês, lendo a Bíblia, o japonês, cantando ao povo naquela cidade, que maravilha. E é por isso que nós estamos aqui também, como nós cantamos agora no louvor, para que o nosso pensar, o nosso falar, para tudo que a gente faça, seja refletindo a beleza que há no Senhor, que Ele reine em nós, que Ele realmente reine com seu poder em nossa vida, tirando toda a escuridão, toda a solidão, toda a tristeza, porque nós encontramos aqui um lugar, aqui o lugar de descanso, aqui o lugar de refrigério, aqui o lugar onde está o Senhor, e nós estamos em doce e preciosa comunhão. Neste lugar, as pessoas não influenciam a gente. O mundo é um lugar de muita influência, mas aqui não, aqui a gente escuta a voz do bom pastor, e aqui a gente aprende a andar de vitória em vitória, vencendo as guerras, as lutas do nosso dia a dia, que esse é o lugar onde está o Senhor, e aqui que nós encontramos o Senhor, um lugar onde há constância. O mundo é inconstante, aqui nós aprendemos a desenvolver a constância, a fortalecer a fé. Aqui é um lugar de paz, e aqui é um lugar onde encontramos essa paz. Jesus disse: a minha paz vos dou. Então que esse lugar santo, que aqui estamos, não é? É o lugar que vai nos fazer lembrar que aqui nós ganhamos, aqui nós não perdemos. Lá no mundo nós precisamos perder muitas coisas para ganhar isso aqui, essa comunhão nesse lugar santo, o lugar onde está o Senhor. Então o Salmo 39 fala sobre isso. Aquela angústia que o salmista tinha, ele encontra no Senhor, a esperança no Senhor, quando ele fala aqui, e é isso que eu quero destacar nessa noite com os irmãos, nesta último domingo do mês da pátria, e missões nacionais. Vamos declarar também, assim como o salmista, que a nossa esperança está no Senhor. Vamos ler? Os irmãos que podem ficar em pé, que querem ficar em pé, vamos ler o Salmo 39. Salmo de Davi. Eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras, atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos de mim. Emudeci, desisti de expressar o bem e minha angústia se agravou. Meu coração ardia-me dentro do peito, enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias,
a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como uma sombra fugaz, passa o ser humano pela vida, e fútil é sua luta, fatigante, acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em ti. Livra-me de todos os meus pecados, não me exponhas às zombarias dos insensatos. Emudeci, minha boca não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Afasta de mim o teu flagelo, porquanto fui vencido pelo açoite poderoso da tua mão. Como advertência, afliges a humanidade por causa da sua iniquidade. Corróis como a traça o que o ser humano mais valoriza. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. Ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio antes que se me vá deste mundo e termine minha existência. Minha pátria para Cristo é a esperança, é uma visão. Pode assentar. Primeira parte dessa mensagem, quando preguei, falei sobre como minha pátria para Cristo é uma expressão de oração, uma expressão de fé. Domingo passado, sobre como minha pátria para Cristo é um compromisso em amor, em submissão, e tendo em lembrança, boa lembrança, dos pioneiros que ajudaram a fundar trabalhos no Brasil. Alguns morreram, como citei, o caso do pastor em Goiôerê, assassinado por causa da pregação do Evangelho, e tantos outros que plantaram com sangue, suor e lágrimas igrejas batistas em todo o nosso Brasil. Hoje gozamos de uma liberdade que vocês, meninos, adolescentes, jovens, talvez não tenham ideia o que custou essa liberdade aos batistas e a todos os evangélicos no Brasil. E nós, batistas, fomos pioneiros na luta pela liberdade de culto no Brasil. Hoje, minha pátria para Cristo é a esperança em uma visão. Isaías capítulo 1, versículo 17, diz o profeta: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E é uma coisa que nós podemos fazer, aliás, uma coisa que nós devemos fazer, para que a pátria seja salva, para que essa visão de esperança esteja sempre acesa em nós, aprendermos e ensinarmos nossos meninos, ensinarmos nossos jovens, ensinar os patrícios, né? Os que vivem conosco nessa pátria gentil, a aprenderem a fazer o bem. Davi está falando da sua angústia diante da fragilidade humana. Ele sabia que a duração da vida do homem é muito curta, muito breve. E por isso, diante dessa fragilidade, suplicando a misericórdia de Deus. E depois Jeremias vem dizer, em Lamentações, justamente essas misericórdias do Senhor são a causa de nós sobrevivermos a cada manhã. Mas no versículo 7, no Almeida século 21, as palavras de Davi são assim: agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em ti.
A segunda estrofe do hino Minha Pátria para Cristo, que temos no Cantor Cristão, que é a oração pela pátria, e no 439 diz assim: quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Essa é a visão de esperança que eu tenho. Como disse domingo passado, eu mesmo quase fui assassinado no norte do Mato Grosso. Fiquei sabendo que o homem andou com um revólver na cintura naquele dia, que aconteceram algumas coisas naquele dia, e que eu enfrentei aquele homem em nome de Deus, na defesa do Evangelho e do trabalho do Senhor naquele lugar. Ele andou com um revólver na cintura para matar. E Deus me tirou de Monte Verde e me levou para Cuiabá naquele mesmo dia, quando não tinha ônibus, as estradas estavam precárias, só os aventureiros se aventuraram a andar naqueles dias. E eu achei um garimpeiro que vinha com um monte de gente em cima do garimpo, e ele me deu um lugar, e eu fui até Alto Floresta em cima daquela caminhonete. E eu não sabia que Deus estava me tirando, porque alguém estava me procurando daquele dia para talvez me matar. Então é essa visão de esperança. Ou ficar a pátria salva ou morrer pelo Brasil. O servo do Senhor tem essa visão de esperança. Estou aqui para pregar, estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Estou aqui para fazer defesa do Evangelho. Se for preciso morrer, morrerei. Falei domingo do pastor que minha sogra Eva contou como ele foi assassinado no princípio do trabalho batista evangélico lá no Goierê, na região de Goierê. E ele foi um mártir batista naqueles dias. Alguns morreram de fato, por essa visão, por essa esperança, a esperança da glória. Mas ainda, essa estrofe do hino está dizendo: quero com alegria ver feliz a mãe gentil, vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Essa visão de esperança, que qualquer crente em Jesus, ao cantar esse hino, ou lembrar essa expressão, certamente viverá. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Em Atos capítulo 26, quando Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, ele fala de uma visão assim, uma visão de esperança. Em dado momento, no verso 6, ele fala para o rei Agripa: estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Ele tinha a visão da esperança. Estava diante do rei para ser julgado. E ele fala por causa da religião, por causa da promessa que foi feita aos pais. E ele diz: é por essa esperança, por causa dessa esperança. Paulo tinha uma visão. E a visão dele era movida por esperança. Por isso, depois, mais à frente, ele diz ao rei Agripa: não fui desobediente. Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ah, meus irmãos, que bênção que Paulo não foi desobediente, que ele não desanimou, que ele não desistiu, que ele não fraquejou. E vocês sabem a história de Paulo e quanto ele sofreu, e esteve à morte muitas vezes. E aqui está diante do rei Agripa dizendo: não fui desobediente à visão celestial. Como tem sido a sua visão? Você tem sido obediente à visão que Deus deu para você do Evangelho? A visão que Deus deu para você da promessa, da herança que está reservada lá nos céus? Como anda a sua visão? Você tem essa visão em esperança? Ela está viva dentro de você, ao ponto de você ser como Paulo, como um crente fiel até a morte, e dar testemunho dessa esperança? Davi está dizendo: ó Senhor, eu espero, minha esperança está em ti. Então nós podemos ter essa mesma visão, nós devemos ter essa mesma visão, se aprendermos
a fazer o bem. Essa é a primeira coisa. Como pastor e pregador do Evangelho há mais de 40 anos, uma grande tristeza que nós temos, pastores e pregadores e professores da Bíblia, é quando a gente ensina a palavra de Deus e as pessoas não querem aprender, não querem colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia. E o que Isaías está falando é: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. É um aprendizado. Está acessível a você e a mim. Ninguém está fora desta visão. Ela é anunciada para que todos nós nos dediquemos a aprender a fazer o bem. Tiago, falando sobre isso, 2 vezes aparece em Tiago, no capítulo 1, a palavra religião, assim como apareceu no discurso de Paulo diante do rei Agripa, a palavra religião. 3 vezes só no Novo Testamento. Aqui Tiago está falando sobre a prática da palavra de Deus. Sobre aprender a fazer aquilo que agrada a Deus. E ele diz assim, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19. No verso 19, ele fala que nós devemos ser prontos para ouvir primeiro. E depois, ele fala no versículo 22, devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. E depois, mais à frente, ele fala no versículo 25, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Ele fala que quem aprende a fazer o bem, quem aprende a praticar a palavra perfeita de Jesus, a palavra de Deus, será abençoado naquilo que fizer. É uma promessa. Ao mandamento, imediatamente a promessa. E ele diz, como? Versículo 26 e 27. Refreando a língua, não enganando o coração, para que a religião não seja inútil. Ele fala, porque a religião que agrada a Deus, a religião que é pura, imaculada, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar com o mundo, ou com a corrupção do mundo. Então é o que Isaías falou, Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprender a fazer o bem é procurar fazer aquilo que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar das causa das viúvas. Então isso é aprender a fazer o bem. E Moisés estava falando isso lá antes do povo entrar em Canaã. Aquela geração que já havia morrido no deserto, né? Ele escreve Deuteronômio para aquela nova geração, a geração que vai entrar com Josué em Canaã. E no capítulo 10 ele diz, agora, ó Israel, o que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti? Preste atenção. O que Deus pede de ti. Não é só para aquela geração. É para a nossa geração. Essa palavra é muito importante. Ele fala, o que Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor, teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Verso 13, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, venha o mandamento, venha o que o Senhor pede de cada um de nós, nós tenhamos temor de Deus no coração. O temor é que nos livra de pecar, irmãos. O temor é que nos livra de pecar. Quando José, lá no Egito, na casa de Potifar, ia tudo bem, estava prosperando. Ele estava se tornando logo uma pessoa influente lá. Veio a mulher de Potifar e queria deitar com ele. Ele dizia, como pecaria contra o meu Deus?
O temor no coração é que nos evita, nos livra de pecar. Mesma coisa falou Davi e outros homens no Velho Testamento ou no Novo Testamento, expressando temor ao Senhor. Então, o que Deus pede de nós, em primeiro lugar, temor. Que nós o reverenciemos, que nós tenhamos um zelo, um cuidado em respeitar a sua majestade, a sua santidade. E Ele nos chamou para ter um relacionamento com Ele dia a dia, intimidade. Isso começa com temor no coração. Depois Salomão vai escrever no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer ao Senhor nos traz sabedoria. E vem com a sabedoria tudo o que nós precisamos para o que Moisés falou àquela geração. Depois, em segundo lugar, andar em todos os seus caminhos. Como é que nós vamos andar em todos os caminhos, Senhor? Com a sabedoria que Ele nos dá, com a prudência, com a inteligência, com o bom senso, com o sentido. E o amar, terceiro lugar, amar o Senhor, como disse Jesus, amar o Senhor acima de tudo, com todas as forças, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a vida, é o primeiro mandamento. E, quarto lugar, que o sirvas ao Senhor, que sirvas ao Senhor com toda a sua vida. Então, a mesma coisa falou o profeta Miqueias nos seus dias. Capítulo 6 de Miqueias, versículo 8. Miqueias estava falando por que Deus estava trazendo juízo, Deus estava trazendo castigo para a nação. Que eles tinham deixado de adorar o Senhor, ou seja, perderam o temor ao Senhor, e estavam adorando os ídolos. Eles deixaram de amar o Senhor, deixaram de guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, e estavam servindo falsos ídolos, falsos deuses. Então Miqueias está falando no capítulo 6 sobre isso, por que Deus está castigando. Você já sentiu isso? Você se desviou do caminho do Senhor, começou a fazer alguma coisa errada, e você sentiu que está sendo castigado. Eu já senti isso. Eu já fui jovem também, adolescente. E a gente sabe quando está fazendo a coisa errada. Primeira coisa, a consciência acusa. Primeira coisa é a nossa consciência no que nos acusa. Estamos fazendo uma coisa errada. Eu já senti cheiro de enxofre quando estava fazendo alguma coisa errada. Quando eu fui roubar o dinheiro do meu tio, que eu já contei aqui. Sabe, quando você vai fazer uma coisa do mal, você sente o cheiro de enxofre. Eu não sei se acontece com vocês, aconteceu comigo. Aquele cheiro do inferno entra nas narinas da gente. Quando a gente está fazendo uma coisa errada, nós temos imediatamente um sentimento, uma sensação de que aquilo não agradou a Deus e o inferno ficou feliz. Entra nas narinas, vai para dentro do coração. A gente sabe que está fazendo uma coisa errada. A gente sabe que naquele momento está fazendo uma coisa e Deus vai nos castigar por isso. A gente sabe disso. O adolescente, mesmo o junior, eu lembro da minha idade. A gente sabe quando a gente vai fazer uma coisa errada. E o castigo vem. Então, Miqueias está falando sobre isso no capítulo 6. E no versículo 8 ele diz, chamando o povo de volta. Olha o que Deus declarou. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É um resumo do que Moisés ensinou. Praticar a justiça. Quer dizer, em vez de praticar o mal, fazer aquela coisa errada, pratique a justiça. Aprenda a fazer o certo. Aprenda a fazer o bem. É isso que o Senhor está falando. E ames a benignidade, ames o amor, ame a misericórdia, ame as coisas que agradam a Deus. Coloque o amor nas coisas que Deus fica contente. E andes humildemente com teu Deus. Ande na presença do Senhor. Então aqui, Miqueias capítulo 6, o profeta está falando do dia do julgamento, que Deus
estava comparecendo diante do réu, que o réu era Israel. E por quê? Porque o versículo 8 define tudo. Tudo que carece de misericórdia, que Deus revela misericórdia, que Deus exige de nós misericórdia, o povo não estava fazendo naqueles dias. Lembra que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo, mas eles não estavam praticando misericórdia. Por isso o castigo estava vindo sem misericórdia sobre o povo. Então o que Deus espera de nós é que pratiquemos a misericórdia. Que a misericórdia é vista aqui em tudo que se refere ao temor de Deus, amar a Deus, guardar os seus mandamentos, andar na presença do Senhor de uma forma que lhe agrada. Fora isso, que tem é punição. Então, Miqueias está falando sobre punição ao pecado, porque o povo havia se desviado. Antes do versículo 8, no versículo 5, Miqueias lembrou que no tempo de Balaque, rei de Moabe, Deus teve misericórdia do povo. Porque Balaque contratou, chamou aquele feiticeiro da época, que era o mais poderoso do mundo, para amaldiçoar o povo de Deus. Irmãos conhecem a história. E quem está falando, olha, mas Deus teve misericórdia de vocês, porque vocês são povo de Deus. Como diz o verso 4, o verso anterior, Deus tirou vocês do Egito, vocês são o povo de Deus, e Deus trouxe vocês para essa terra. Então, Miqueias está lembrando que as misericórdias de Deus se manifestaram na história e na vida do povo. Mas como é que o povo retribuiu a Deus? Com a idolatria, com a prostituição, com o paganismo. Então o castigo vinha sobre o povo por causa disso. Vamos olhar rapidamente o que Deus livrou Israel nos dias de Balaão. Capítulo 23 de Números. Nós temos a primeira profecia de Balaão. E ele foi contratado para amaldiçoar, lembra a história? Mas ele disse, eu vou falar, porque aquela história no caminho, né? O que aconteceu no caminho? O que aconteceu com a mula de Balaão? Adolescentes, jovens. A mula falou, lembra? É por isso que a gente, quando não está pregando muito bem, a gente fala assim, mas se Deus usou a mula, pode usar eu também, né? Se Deus usou até um animal para falar com o homem, Deus pode usar qualquer um de nós. Deus pode usar você para proclamar ao Brasil que só Jesus Cristo salva. Veja que maravilha, se uma mula foi um instrumento de Deus, muito mais nós, seres humanos, criados à imagem de Deus. Então, por isso Balaão chegou para Balaque e disse, eu só vou falar aquilo que Deus mandar. Ele chegou morrendo de medo, porque se não fosse a mula se desviar do anjo, ele teria morrido no caminho. Ele reconheceu a misericórdia de Deus sobre a sua vida também. E então, nessa primeira profecia dele, em Números capítulo 23, verso 8, ele fala assim a respeito de Israel. Como eu vou amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ele sabia que Deus tinha abençoado Israel. Na segunda profecia, a partir do versículo 13, ele fala no versículo 20, eu recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, e não posso revogar essa bênção. Na terceira, ainda nessa segunda, né, verso 23, ele fala para Balaque, olha, não há encantamento contra Jacó, e nem adivinhação contra Israel. Isso é uma coisa que eu gosto de lembrar os crentes quando estão passando por algum medo, algum susto, medo do diabo, medo dos demônios, medo das feitiçarias que as pessoas fazem. Ainda hoje está falando para uma irmã aqui na igreja, veio nos visitar, não tenha medo, né? Contra o povo Deus não vale encantamento. O que é essas magias? Não vale. Eu contei brevemente a história do ex-bruxo Chico, pastor Francisco. Ele era bruxo Chico, ele fazia trabalho para Xuxa, fazia trabalho para grandes juízes no Brasil, para grandes empresários. A história, o testemunho dele é muito impressionante. Procure lá no YouTube, ex-bruxo Chico, pastor Francisco, e ouça o testemunho dele. Ele mesmo contando, há várias gravações que estão lá hospedadas. E um dia alguém contratou, uma mulher contratou, para tirar o marido da outra. Fazer uma magia. Ele foi lá fazer a magia. Aí foi lá na encruzilhada fazer a magia. Quando ele está fazendo o trabalho, o diabo falou com ele, você é um inútil.
não sei se é um inútil, um imprestável, uma coisa assim. Você é um inútil, um imprestável. Você não sabe que contra aquele povo de pés virados nós não podemos nada. E tinha gente orando pelo bruxo Chico, pela sua conversão. E aí quando ele ouviu o diabo falando para ele, Exu lá falando com ele, Belzebu, não lembro se ele trata de Exu ou Belzebu, ele falou assim, então tem alguém que é maior que você. Ele pensou com ele, né? Então tem alguém que está acima. Aí ele começou a buscar essa pessoa que era acima, que era Deus. Ele conta como foi difícil a conversão. O diabo ameaçou matá-lo, ameaçou matar pessoas da sua família, mas ele se libertou e ele se tornou um servo de Jesus, um pregador da palavra. Porque ele descobriu que contra o povo de Deus não vale adivinhação, não vale encantamento. Nós somos, meus irmãos, o povo dos pés virados para trás. Você ora de joelho? Quando você ora de joelho, como é que o pé fica? Virado para trás. É assim que eles chamam a gente. O povo de pés virado para trás. Porque nós ajoelhamos e buscamos o Senhor. Contra o povo de Deus não vale encantamento e nem adivinhação. É o que Balaão está falando aqui no verso 23. Guarde isso, é fácil. Números 23, 23. Repete se quiser. Números 23, 23. Sempre que vier um medo, vier um pavor, achar que alguém está fazendo um trabalho contra você, contra a sua família, lembre desse texto. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Vou chegar daqui a pouco nesse ponto. Quem é o Israel hoje? Israel hoje somos nós, descendência de Jesus. Paulo explica isso em Romanos, em Gálatas e em outros textos. Mas, na terceira profecia, Números capítulo 24, quando Balaque chama ele pela terceira vez para amaldiçoar Israel, ele fala no versículo 8, foi Deus quem os tirou do Egito. Ele lembra, olha, Deus é poderoso, tirou esse povo do Egito. A força deles é como boi selvagem. Fala da coisa extraordinária que é o povo de Deus. E no versículo 9 diz, quem o despertará? Benditos sejam os que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então ele lembra novamente sobre que quem é abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Na quarta profecia, no capítulo 24, a partir do versículo 15, quando chega no versículo 9, ele fala, benditos sejam os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. O povo de Deus é bendito. Quem abençoa o povo de Deus é abençoado. Quem amaldiçoa o povo de Deus é amaldiçoado. Sabe aquele ditado popular, o que planta, colhe? Eu te desejo, aquilo que você deseja para mim, eu te desejo para você. Claro, aqueles provérbios que as pessoas dizem, né? Isso é o que Deus falou a respeito do seu povo. Por isso, irmãos, a pátria para Cristo deve ter em nós uma visão, uma esperança em uma visão, que é a nossa pátria ser abençoada. Eu não acredito, como algumas pessoas dizem, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito. Eu não acredito porque essa expressão é uma expressão que não se aplica ao nosso Brasil ainda. Mas poderá ser um dia, sim. Quando a maioria da nossa gente, pelo menos a maioria, não é? Pelo menos 51%, abandonar os seus maus caminhos, deixar os seus caminhos tortuosos, deixar essas paixões ao pecado, deixar o gosto, o prazer pela carne, pelas coisas carnais, pelo pecado em si. Então, quando a gente tiver uma maioria aqui no Brasil, a gente pode dizer, o Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus, porque a maioria é, mas ainda não é. Nós somos talvez 30% a 40%, alguns falam quase 40%, alguns falam até mais, eu não acredito, de evangélicos no Brasil. Mas nós temos uma força tão grande, e dizem os estatísticos que os evangélicos vão decidir a eleição no Brasil este ano. Eu acredito, especialmente porque nós, os crentes, temos uma visão, a pátria para Cristo. Nós temos uma esperança em uma visão, que o nosso povo venha render-se aos pés de Jesus Cristo. Mas especialmente, irmãos, começando através da própria igreja de Jesus. Muitas pessoas estão na igreja de Jesus, mas não estão com compromisso na palavra. Ontem nós falamos aqui na nossa classe compromisso na feira de missões, né?
Classe compromisso com Cristo. Classe compromisso com missões. Não é todo mundo assim. A maioria ainda está comprometida com o seu negócio, comprometida com a sua família. Alguns estão comprometidos com o seu pecado. E nós precisamos, para o Brasil ser evangelizado, que a Igreja de Jesus esteja vivendo um avivamento autêntico, em que vivamos na prática da justiça, não só aprendendo a fazer o bem, mas guardando os mandamentos do Senhor, andando na presença do Senhor, com aquele temor no coração no dia a dia. Então, a esperança de uma visão para o nosso Brasil, para o meu Brasil, para o nosso Brasil, penso eu, que começa com aprender a fazer o bem. Como disse, nós pregadores sentimos muito essa necessidade, essa ambição, essa expectativa de ver o crente no dia a dia, colocando em prática o que aprende no domingo e no seu devocional diário da palavra, em prática no seu viver. Eu avalio que nós estamos num momento crítico no Brasil, que eu sinceramente tenho dúvidas. O que será do futuro do Brasil? Por quê? Porque eu penso, eu avalio, eu analiso que falta compromisso da Igreja de Jesus com a fidelidade na palavra, com a prática da palavra, com o testemunho da palavra. E volta e meia a gente fica com vergonha de certos escândalos, pastores na política, que se metem com corrupção. E para mim, quem é pastor e foi para a política, deveria tirar o título fora. Que vá lá como crente, tira o PR da frente, se apresente apenas como cidadão, porque pastor é pastor de rebanho, pastor é pastor de igreja, não é de partido político. Nós precisamos também sentir menos vergonha de homens de Deus, que se dizem homens de Deus, e aparecem volta e meia fazendo alguma coisa que traz escândalo e vergonha para o Evangelho. Não é uma coisa que a gente vai dizer nunca vai acontecer, porque sempre aconteceu. Mas, irmãos, o número é muito alarmante. Nós precisamos tomar cuidado com o testemunho cristão. Por isso, aprender a fazer o bem deve ser uma coisa que esteja no nosso consciente. E que mergulhe lá no subconsciente, de maneira que a gente faça até automaticamente, todas as vezes, aquilo que a gente for fazer pela justiça. Eu lembro quando estava na escola e os colegas pediam cola. E eu lembro assim, olha, eu não posso. Vou falar assim, eu não posso, eu tenho princípios. Era uma coisa automática, eu não pensava. Chegava na hora da prova, Walter, me dá a cola. Primeira coisa que eu dizia assim, de imediato, automático, eu não posso. Eu tenho princípios. Então, a gente tem que ter uma vida assim, no dia a dia. Quando alguém fizer uma proposta de corrupção para a gente, fizer uma proposta errada para a gente, uma coisa injusta, a gente imediatamente tem que dizer assim, eu não posso. Isso aí é temor de Deus no coração. Eu respeito a Deus. Eu falei quando um abusador queria abusar de mim, eu era um adolescente, e ele me chamou para fazer uma prática homossexual, eu falei, eu não posso, eu sou crente. A gente tem que ter o temor de Deus no coração, para esquivar, para sair fora de qualquer cilada do diabo, de qualquer tentação. A gente tem que ser regido por princípios. Isso é, guardar os mandamentos, os estatutos, os preceitos do Senhor. Andar na sua presença, amando o Senhor de todo o coração. Então, isso faz com que a esperança
seja forte, que a esperança seja viva. E podemos dizer como salmista: ó Senhor, o que eu espero? A minha esperança está em Ti. Não está nesse mundo. Não está no próximo governo ou no governo que vai ser reeleito. Se for reeleito, não está nas propostas dos homens. A minha esperança está no Senhor. E assim nós iremos seguir, sabendo que o Senhor abençoou e ninguém pode amaldiçoar. E mesmo na minha visão, se o Brasil, ou nesse tempo, ou num tempo em breve, ou no futuro, sofrer perseguição, o evangelho ser proibido, como está sendo proibido na Colômbia, Nicarágua e outros lugares, nós iremos ter a mesma esperança. A minha esperança está em Ti, Senhor. E poderíamos dizer como os apóstolos diante da perseguição: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Iremos ter aquela convicção de que Jesus falou: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso é convicção. A esperança nos dá convicção de sermos fiéis até o fim, porque Deus nos abençoou. E a bênção do Senhor não é só para esse tempo. A bênção do Senhor é para a eternidade. O que Deus tem prometido para nós não é só agora, é para sempre. Quando as pessoas se desviam da palavra de Deus e elas se voltam para este mundo, porque querem por um tempo viver no prazer do pecado, diferente do que Moisés escolheu, lá em Hebreus fala que Moisés preferiu ter um tempo de sofrimento com o povo, do que viver a glória do palácio de Faraó. Ele era príncipe lá, poderia fazer tudo o que quisesse, poderia viver como princesa. Cidinha brinca comigo, eu falo que eu sou princesa dela, eu falo que ela é a rainha, né? Quem quer ser um príncipe aqui? Uma princesa? Todos nós queremos, não é? Se a gente pudesse viver num palácio, ter um monte de gente para servir a gente, tudo que a gente pedisse, ó, um estralo de dedo, a chegar ali correndo, serve, tudo de bom, do melhor, seria muito bom, né? Só que tem um problema: se a gente for fazer essa opção e Deus não estiver com a gente, vai ser só temporário, só uns 40 anos, uns 50 anos, talvez 100, né? Na igreja da Cidinha, lá em Curitiba, a igreja de Sião, tem uma irmã lá com 104 anos. Talvez alguém vai viver 104 anos, 105, talvez vai chegar a 119, já chegou, né? Deus falou que o limite é 120. Mas depois o quê? Acaba. A irmã de 104 anos lá é um exemplo para os jovens. 102. Ela não perde o culto. Ela dorme no culto, porque a idade dela não ajuda ela a ficar acordada, mas ela vai ao culto, não perde o culto. Eu vi ela lá, a última vez que a gente foi, né? Ela estava lá. Mas a vida é passageira, não vale a pena. Então, Moisés preferiu sofrer um pouco com o povo de Deus do que ter a glória no pecado, o prazer no pecado. Irmãos, isso é aprender a fazer o bem. Isso é aprender a andar na presença do Senhor. Isso é aprender a fazer justiça. Isso é aprender a guardar os mandamentos do Senhor. Sabe o que é? A visão da esperança. Não, eu não vou me sujar com o pecado. O pecado é só para essa vida. Mas tem gente que prefere mergulhar no pecado, ter o prazer do pecado, mesmo sabendo que é temporário e vai para o inferno. Como é que pode uma coisa dessa? Eu fico encabulado. Tem gente que conhece o evangelho de Jesus Cristo, sabe que o pecador vai para o inferno, mas ele prefere ver a vida no pecado e ir para o inferno, do que ter a esperança da glória, que é eterna, que não terá fim. Isso é esperança. Isso é esperança, é uma visão de esperança. Moisés teve essa visão, Davi teve essa visão. Nós precisamos ter a mesma visão. Viver uma vida aqui de esperança. Dizer, ó Senhor, minha pátria é para Cristo. Ou ver a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Senhor, eu quero dar a minha vida para o Brasil. Se preciso for, Senhor, eu quero morrer pelo Brasil. Os nossos missionários no passado, americanos,
Eu estou ouvindo as fitas da irmã Ana Ollermann, estou fazendo uma pequena descrição, e agora eu fiz da fita em que ela trabalhou aqui em Mato Grosso, começando o trabalho batista em Cuiabá, plantando a igreja batista em Jaciara. Já fiz a descrição, a fita número 5, e ela falando como começou o trabalho em Jaciara. Um dia ela chegou em casa com um lampião, tinha uma serpente grande sentada na cadeira, dentro da casa dela. Aquele tempo era tudo muito perigoso. Ela deu um grito, alguém correu lá e matou a serpente. Na hora eu lembrei que quando a gente chegou em Monte Verde, saindo de São Paulo, começar o trabalho missionário aqui no Mato Grosso, ao descer a mudança, uma serpente subiu em cima da cadeira, o Júnior era pequeno assim, acho que do tamanho do André mais ou menos, ele ia na direção da serpente para pegar a serpente. Ele nunca tinha visto uma serpente, morava em Presidente Prudente, uma cidade limpa, bonita. Ele ia brincar com a serpente. Eu corri na frente e matei a serpente. Matei muitas serpentes lá em Monte Verde. Lá tinha muita cobra, muita serpente. E a irmã Ana disse que ela veio para o Brasil e nunca se arrependeu. Ela amou o Brasil, ela deu a sua vida pelo Brasil. Ela ficou aqui, irmãos, ela andou de cavalo, andou em cima de jipe, ela andou em cima de caminhão para chegar nos sítios. Há muitas histórias lindas lá. Se alguém quiser, eu mando o link para ouvir. Na palavra dela, ela gravou, na voz dela. É mais sentimental ouvir ela contando. Mas o que ela estava dizendo? Eu amo. Ela já morreu, né? Mas ela dizendo sobre o amor dela para com o Brasil. É isso que nós temos que ter também. Amor pela nossa pátria. Dizer, Senhor, minha pátria é para Cristo. Eu quero ver a minha pátria livre. Eu quero com alegria ver feliz a mãe gentil. Por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil.